Fala pessoal, olha só, se você quer se preparar bem para o concurso de assessor jurídico da Marinha para bacharéis em direitos, você precisa estudar com material de qualidade. Então a gente tirou algumas aulas do nosso preparatório, a gente está colocando elas aqui no YouTube gratuitamente para você assistir. Lembrando que essa é uma das várias outras aulas que existem dentro do nosso curso. Então se você quiser mais vídeos como esse sejam disponibilizados de graça aqui no YouTube, é muito importante que você clique no botãozinho de curtir aqui embaixo, porque assim a gente vai entender que você está gostando e nos motiva a produzir mais conteúdos como esse. E olha só, depois dá uma olhada aqui embaixo na descrição que a gente tem um link para você baixar o material de estudo, como provas anteriores e um cronograma de estudos que vai te ajudar muito. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá, tudo bem? Sou o professor Diogo Lopes aqui, mais uma aula no Engemarinha. Muito bem, meus queridos, hoje a gente vai falar sobre direito processual penal militar. E o tema de hoje é falar sobre o que é isso, muito bem, questões incidentes, processos incidentes, ou seja, dos incidentes processuais. Na verdade, também é chamado pela doutrina de que questões preliminares, tá? Então, os incidentes são as preliminares, diferentemente das questões prejudiciais. As preliminares ou incidentes processuais possuem caráter o quê? Processual, possuem caráter eminentemente processual, não tem uma autonomia em relação ao processo, ou seja, as questões incidentes, elas dependem de um processo para existirem, tá? Então não tem aquela autonomia que as prejudiciais possuem, tá? E os incidentes, como eles são questões processuais, eles impedem a análise da questão principal enquanto eles não forem o quê? Analisados, decididos pelo juiz aqui no processo, tá? Beleza? Bem, as questões prejudiciais, elas interferem no mérito, tá? Então, são questões prejudiciais relacionadas ao mérito da demanda. Hoje, então, a gente vai falar do quê? Dos incidentes. E o que são, então, incidentes? Já no seu caderno aí, letra A, no seu material, conceito de incidentes. Muito bem, os incidentes são processos ou questões secundárias, tá? Então, são questões ou procedimentos secundários que interferem na decisão da questão principal, do procedimento principal. E a doutrina, do professor Renato Brasileiro, por exemplo, entende que no caso das preliminares, né, dos incidentes aqui, eles acabam impedindo a análise do mérito. Então tem que se resolver antes da análise do mérito. Enquanto as questões prejudiciais, elas condicionam a análise do mérito, os incidentes aqui, ou as preliminares, são na verdade o quê? Questões que impedem a análise do mérito pelo juiz da causa. Belezinha? Fechou? Bem, então são procedimentos secundários em relação ao quê? Ao processo principal. Falando no processo principal, eu trouxe aqui para vocês quais são os atos, né, em tese aqui, genericamente, que compreendem aqui a fase investigatória e processual de um processo penal militar. Lógico, trouxe aqui aqueles atos, né, do procedimento comum ordinário, aqui do procedimento comum do CPPM, tá? Bem, então houve aqui um crime militar, porque quem vai julgar aqui é a justiça o quê? Militar. Se houve um crime, a gente precisa apurar esse crime para saber se ele realmente aconteceu e quem é o autor, partícipe aqui, quem são as pessoas que concorreram para a prática daquele crime. E o procedimento investigatório que será utilizado aqui previamente ao processo penal militar é o inquérito policial militar. O inquérito policial militar é um procedimento investigatório que visa o quê? Colher elementos de informação, ou seja, uma instrução provisória aqui, para auxiliar o titular da ação penal, tá? Então ele vai colher elementos relacionados ao fato e à autoria do fato, beleza? Finalizado aqui o inquérito policial militar, os autos serão remetidos à circunscrição judiciária militar correspondente, tá? Lá na circunscrição, o juiz dará vista ao órgão do Ministério Público e o MP tem algumas providências durante aqui, quando os autos chegam para ele. Quais são? Olha, ele pode requerer novas diligências, ele pode pedir o arquivamento ou ainda ele pode o quê? Oferecer a denúncia
oferecimento da denúncia aqui, beleza? E ele oferece a denúncia, qual que é o ato que dá início ao processo penal? Isso, muito bem. O ato aqui que dá início ao processo penal militar é o recebimento da denúncia. Recebida a denúncia, o juiz vai determinar, dentre outras providências aqui, o sorteio do conselho especial, se o réu for oficial, tá? Ou determinar a convocação, né, do conselho permanente, se o réu for praça. E se o réu for civil, ou estiver civil aqui concorrendo para a prática do crime, aí neste caso não há nem sorteio nem convocação do conselho, porque quem julga o civil sozinho ou em concurso com militares, praça oficial, salvo o oficial general, né? Quem vai julgar é o juiz federal da Justiça Militar, singularmente, monocraticamente aqui, então não precisa de convocar e nem sortear o conselho, tá? Bem, sorteado o conselho, designada a data, o juiz também vai determinar o quê? A citação do réu para que ele participe do processo aqui. A gente sabe que o interrogatório do réu, de acordo com o entendimento do STF, do STJ e até do STM, ele é o último ato instrutório de um processo, devendo se aplicar aqui as regras do CPP, tá? Por quê? Porque o direito ao contraditório tem que ser observado, e o contraditório será observado em sua visão máxima aqui, se o interrogatório for o último ato. Mas eu trouxe aqui, tá, os atos que ainda estão expressamente no CPPM, para a gente entender aqui as questões que serão resolvidas aqui de forma que incidentes no processo, tá? Bem, então será determinada aqui a citação do réu, ele vai ser então citado para participar. Será então designada aqui, de acordo com o CPPM, uma audiência para proceder no interrogatório do réu. O interrogatório é um momento em que a gente vai ouvir o réu. A gente primeiro qualifica o réu e depois vamos ouvi-lo em relação aos fatos criminosos, tá? Cabe ressaltar que nessa segunda fase do interrogatório, que é a oitiva sobre os fatos criminosos, antes de iniciar tem que se dar advertência do direito ao silêncio, tá? Então ele tem direito ao silêncio em relação aos fatos criminosos, beleza? Bem, procedido aqui no interrogatório, o réu tem um prazo de 48 horas, até 48 horas, né, para apresentar o quê? As exceções. Exceção no direito, né, além de ser antônimo de regra, aqui, neste contexto, é sinônimo de quê? De defesa. Então será apresentada aqui uma defesa, chamada de exceção, tá? Dentro do prazo de 48 horas após o interrogatório do réu, até o prazo de 48 horas após o interrogatório do réu. Cabe ressaltar que algumas exceções, elas podem ser apresentadas aqui em outros momentos processual, qualquer momento, em razão da matéria, né, ser de ordem pública. Mas a regra aqui, de acordo com o CPPM, até 48 horas após o que? O interrogatório, beleza? Bem, se não apresentada nenhuma exceção aqui, será dado aqui prosseguimento ao processo, tá? E serão ouvidas as testemunhas. Cabe ressaltar que primeiro ouve-se as testemunhas de acusação e depois as testemunhas de defesa. Se houver alguma divergência nos depoimentos aqui, ao final da oitiva das testemunhas, a gente vai fazer o quê? A acareação e, se houver necessidade, reconhecimento de pessoas e coisas. Belezinha? Bem, procedida aqui na oitiva das testemunhas, será dado aqui o prazo para as partes oferecer as alegações finais. Ofertadas as alegações finais, será marcada aqui uma audiência, né, para os debates orais, que é a chamada sessão de julgamento. Nessa sessão, primeiro serão lidas aqui as peças importantes que foram realizadas aqui durante a instrução, tá? Depois de ler as peças, será dado aqui um prazo, será dado um prazo para o MP e depois para a defesa. Se houver assistente de acusação, depois do MP, assistente de acusação fala, depois a defesa fala, tá? Dentro de um prazo estabelecido no CPPM. Se houver réplica, necessariamente haverá o quê? A tréplica aqui. Então, serão ofertados aqui prazos para as partes defenderem o que de direito aqui, tá? Durante essa sessão. Finalizada a sessão, o juiz presidente, que é o juiz federal da Justiça Militar, ou juiz federal substituto da Justiça Militar, se reunirá em sessão secreta com os demais juízes que compõem o conselho. Caso não seja competência do conselho, o juiz decidirá aqui de pronto, tá? Nessa sessão secreta, primeiro vota
pela absolução, condenação, decidindo aqui as questões, o juiz civil, que é o presidente, depois os juízes militares do mais moderno para o mais antigo, tá? Cabe ressaltar que nessa votação que será feita aqui pelos juízes no conselho, primeiro decidirão as questões preliminares, que são chamados o quê? Incidentes, para depois decidirem sobre o mérito da causa, beleza? Bem, então, decidido aqui por voto de maioria, eles voltarão na sessão para proferir o quê? O julgamento, ou absolvendo, ou condenando, ou outra decisão que será dada aqui, beleza? Bem, pessoal, então, esses são os atos aqui do processo. Finalizada a sessão, o juiz federal tem um prazo de 8 dias, né, para confeccionar a sentença, ele que confecciona a sentença, tá? Colocando os votos ali de todos que julgarem, mesmo que o voto vencido seja o dele, ele quem vai confeccionar a sentença, competência então do juiz o quê? Federal. Cabe recurso? Sim, cabe recurso aqui, interposto recurso, em tese será julgado por quem? Pelo STM, tá? Transitado e julgado quando não couber mais recurso, ou porque não foi interposto recurso no prazo, ou porque foram interpostos todos os recursos, já chegou ao final do processo, beleza? Bem, então esses são os atos do processo, cabe ressaltar que o processo se inicia com o recebimento da denúncia, e aqui a gente tem a fase pré-processual, também chamada de fase o quê? Investigatória, tá? Bem, pessoal, então os incidentes, eles poderão ser iniciados aqui no início do processo, tá? Qual que é o momento aqui? Geralmente depois do interrogatório, mas pode ser dependendo aqui do incidente, em qualquer fase do processo, e alguns deles até durante o que? A fase o que? Investigatória, tá? Então são as chamadas preliminares, beleza? Vamos lá então falar das espécies aqui de incidentes. Então questão de, tópico 2 aí no seu material, espécies de incidentes, Nós temos basicamente 3 incidentes, quais são? Nós temos o incidente de exceção, são as chamadas exceções, em termos gerais aqui, tá? Quais são as espécies de exceção? Nós temos basicamente 5 espécies. Então, e a distribuição no CPPM, a gente reduz em 4. Quais são as 4? Nós temos a exceção de suspeição e impedimento, então 2 em 1 aqui, né? Nós temos a exceção de incompetência, a exceção de litispendência e a exceção de coisa julgada. Basicamente 4 aqui. Então essa primeira aqui a gente pode dividir em 2, né? Então tem a exceção de suspeição, a exceção de impedimento, a exceção de incompetência, de litispendência e de coisa julgada. Quais são os outros incidentes? Muito bem, nós temos aqui um incidente de insanidade mental, para verificar se o indivíduo é inimputável, e temos aqui um incidente de falsidade documental, beleza? Olha, a doutrina, ela classifica aqui essas exceções de cima de exceções de incidentes tipicamente preliminares, tá? E as duas de baixo aqui de incidentes de natureza o quê? Probatória. Então, essas duas de baixo aqui tem um caráter o quê? Probatório, beleza? Enquanto as exceções em si tem um caráter o quê? Eminentemente preliminar. Cabe ressaltar que todas podem ser chamadas de quê? De preliminares, tá? Só que essas aqui são as chamadas preliminares probatórias na classificação aí trazida pelo professor, por exemplo, Renato Brasileiro, tá? Bem, pessoal, vamos falar aqui agora das exceções. As exceções são as primeiras espécies aqui de incidentes, tá? E nós temos aqui basicamente 4 espécies ou 5 espécies, se você dividir essa primeira aqui em 2, tá? Agora, antes de falar da exceção de suspeição e impedimento, vamos verificar quais são as causas de suspeição e quais são as causas de impedimento, tá? Olha, o juiz, tanto o juiz federal civil aqui, o federal substituto, ou os juízes que compõem o conselho, que são chamados juízes militares, que são oficiais, né, que compõem aqui os conselhos, ou permanente ou especial, eles são imparciais, eles devem atuar com imparcialidade no processo. O que significa dizer que o juiz é imparcial? Que ele fica de fora da demanda e equidistante entre as partes. As partes são a acusação e a defesa. E o juiz, já que ele vai decidir, ele não pode pender para nenhum dos lados. Por quê? A questão de ser imparcial significa que ele não é parte. Por quê? O MP e a defesa, eles são o quê? Parciais, são partes aqui no processo, tá? Então o juiz vai ficar de fora da demanda e equidistante entre as partes, porque se ele pender para um dos lados aqui,
ele está sendo o quê? Parcial. E para respeitar essa imparcialidade, nós temos o quê? As situações de suspeição e de impedimento, tá? E aí, no caso de impedimento, há uma presunção aqui legal de que o juiz não pode decidir no caso concreto, beleza? Agora, nas questões relacionadas à suspeição, elas são mais tênues, né? Mas podem comprometer aqui o quê? Essa imparcialidade do juiz. Quais são as hipóteses de suspeição e de impedimento? Olha, as situações de suspeição, elas estão previstas no artigo 38 do Código de Processo Penal Militar. E as situações de impedimento no artigo 37 do Código de Processo Penal Militar, belezinha? Olha, muita atenção aqui, que tanto as questões de suspeição e impedimento, elas podem comprometer o quê? A imparcialidade, beleza? Qual que é a mais forte aqui? As questões de impedimento, ok? Bem, por isso que elas, eu coloquei aqui um rol já, o rol todo que está lá no artigo 37. Já as questões de suspeição, coloquei aqui algumas delas, então peço que você dê uma lida no artigo 38 e no artigo 37 aqui para você entender, respectivamente, as situações de suspeição e de impedimento do juízo, beleza? Bem, vamos falar aqui inicialmente sobre as situações de suspeição. Quais são elas? Se o juiz, por exemplo, ele for amigo íntimo das partes, ou do réu, ou do MP, neste caso, se ele é amigo íntimo, isso pode comprometer, a gente não fala que vai comprometer, tá? Mas pode comprometer aqui na decisão do juiz na causa, tá? Então, neste caso, o juiz é considerado o quê? Suspeito. Ele mesmo pode declarar, ou pode ser que a parte alegue essa suspeição durante o processo. O que mais? Se o juiz é inimigo das partes, ou do MP, ou da defesa aqui, tá? Do réu. Bem, o que mais? Se, muita atenção aqui, se o próprio juiz, o CAD, mudo aqui, não entre irmão, tá? Cônjuge, ascendente ou descendente, estiver sendo processado por um fato análogo, ou seja, não é o juiz que está condenando, julgando aqui o cônjuge, companheiro, ascendente. Porque se o juiz estiver julgando o cônjuge, o ascendente ou descendente, nesse caso, seria caso de impedimento, nem suspeição, tá? Mas suponhamos que o irmão do juiz está sendo processado por um fato análogo. Aqui não entra, tá? Não entra aqui nessa situação, porque se tratar de fato análogo, tem que ser ele próprio, cônjuge, ascendente ou descendente, tá? Então, se for o pai, por exemplo, aí é ascendente, né? Estiver sendo processado por um fato análogo, e não é qualquer situação, é um fato análogo que haja controvérsia sobre a natureza criminal, daquele fato, tá? Então, neste caso, o juiz é considerado o quê? Suspeito, beleza? Bem, ou ainda, neste caso aqui, pessoal, pode ser o cônjuge, ascendente, descendente, ou parente até o segundo grau, ó, parente até o segundo grau, estiver sendo parte num processo aqui que ele vai julgar, tá? Em que o réu do processo aqui, então, ó, as partes do processo, o réu ou o MP, eles são juízes dos parentes ou do cônjuge ou ascendente aqui do juiz em outro processo. Professor, não entendi. Então vamos lá entender aqui. Neste caso, o juiz ele vai julgar as partes aqui, né? Então o pedido das partes ou do MP ou da defesa aqui, beleza? Ocorre que o réu, no processo que o juiz está sendo considerado suspeito, o réu, ele é juiz de um processo, ele é juiz de um processo em que o seu parente até o segundo grau, por exemplo, será julgado por ele, tá? Não é que no mesmo processo. Então, olha aqui, ó. O juiz vai julgar um oficial, e esse oficial, ele é juiz em outro processo contra quem? Contra o cônjuge ou parente até o segundo grau do juiz que está julgando, entendeu aqui? Então, o juiz tem um irmão chamado João, tá? O juiz tem um irmão chamado João. O João, ele é parente até qual grau? Até o segundo grau do juiz aqui, tá? O João, ele será julgado pelo réu neste processo. Então, suponhamos que o réu deste processo, ele será juiz do processo, de um outro processo aqui qualquer, em que ele vai julgar uma questão do irmão dele, do João, beleza? Então, o réu aqui é o Joaquim. O Joaquim é juiz
num processo em que o João, que é irmão do juiz, será processado aqui. Neste caso, gera o quê? Suspeição, não gera impedimento, tá? Gera suspeição, beleza? Dentre outras situações que eu peço que você dê uma lida lá no artigo 38, tá? Agora, quais são as questões aqui relacionadas ao impedimento? Neste caso, o próprio artigo 37 fala o quê? Que o juiz não julgará, ponto, tá? Então, reconhecida, provada que essas situações, o juiz já fica o quê? Impedido de figurar naquele processo, tá? Porque, presumidamente, pela lei, ele é considerado o quê? Imparcial. Ele é considerado parcial, né, nesse caso aqui, tá? Porque ele é impedido. Quando o réu agora não é, o réu o cônjuge não está sendo processado por num caso análogo, não, o réu é o cônjuge, ou então o MP, ele é o cônjuge aqui do juiz, tá? Se as partes for cônjuge ou parente até o terceiro grau, note aqui que aqui é cônjuge ou parente até o terceiro grau como partes no processo. Agora aqui no caso de outros processos em que o réu vai julgar, tá? Aí é parente até o segundo grau, beleza? Bem, terceira hipótese aqui de impedimento. Se o juiz, ele tiver desempenhado funções de MP, advogado, tá? No mesmo processo anteriormente. Vamos lá entender aqui. Suponhamos que o juiz, ele era advogado do réu. E aí, ele passou num concurso, tomou posse para juiz e ele vai julgar o processo em que ele figurou como advogado? Não pode, tá? Ou então, suponhamos que o juiz, ele tinha passado num concurso para promotor, ele ofereceu a denúncia. E amanhã, ele tomou posse no cargo de juiz aqui, tá? Como ele funcionou como MP, ele não pode funcionar como quê? Como juiz nesse processo, beleza? Então, se ele tiver desempenhado alguma função aqui, neste processo anteriormente, beleza? Então não pode figurar como quê? Como juiz. Outro exemplo aqui, suponhamos que o encarregado do inquérito policial militar, que é um oficial, ele está compondo o Conselho de Justiça. Se ele compõe um Conselho de Justiça, ele já funcionou como quê? Como encarregado. Se ele funcionou como encarregado, ele não pode funcionar agora como quê? Como juiz neste processo, tá? Então ele é impedido, beleza? Ou ainda, ele figurou lá na investigação como testemunha. Então, se ele é testemunha do fato, ele não pode julgar, beleza? Então, ele vai figurar como testemunha, beleza? Ou ainda, próxima hipótese aqui de impedimento, se o juiz, ele já participou daquele processo em outra instância. Como assim, professor? Suponhamos, então, que o juiz, ele participou decidindo aqui neste processo. Ele decidiu neste processo em primeiro grau, e aí houve um recurso da decisão. Só que, antes de julgar o recurso, o juiz que julgou, ele foi promovido para integrar o STM. Então, lá no STM, ele não vai poder participar aqui do julgamento. Por quê? Porque ele funcionou como juiz em outra instância, beleza? Isso serve para o juiz federal, que não é questão de promoção, né? Nomeação do presidente da República, tá? Depois de aprovação do Senado Federal, naquela escolha paritária entre MP e juiz auditor, né? Que é o juiz federal da Justiça Militar, beleza? Ou então, ele integrou aqui o conselho, ele julgou no Conselho de Justiça aqui, ele era coronel, e depois ele foi promovido, chegou ao oficial general do último posto, foi nomeado pelo presidente para integrar o STM. Ele não vai poder julgar aquele processo, tá? Por que ele não vai poder julgar? Porque agora ele é impedido, já que ele funcionou em outra instância, decidindo aqui o feito, beleza? Bem, e a última hipótese aqui do artigo 37, eu peço que você dê uma lida lá para você entender melhor, tá? E ratificar as situações que a gente falou aqui, se o juiz, ele for parte ou interessado direto aqui na causa, tá? Se ele for parte interessado direto na causa, então, neste caso, ele também é considerado o quê? Impedido, tá? Nos termos aí do artigo 37. Vou falar aqui agora do processo, né, do procedimento para decidir aqui sobre a exceção, tá? A exceção de suspeição ou impedimento, tá? Relembrando aqui os atos de um processo penal militar. Então, há um crime militar, houve aqui um crime militar. O que vai acontecer? Será investigado, será instaurado então um inquérito policial militar, os autos do inquérito serão remetidos à circunscrição judiciária militar respectiva, tá? Os autos
serão abertos aqui para o MP, que dentre as providências ele pode o quê? Oferecer a denúncia. Qual que é o ato que dá início ao processo? O recebimento da denúncia. O juiz, então, que recebe a denúncia, que é o juiz federal da Justiça Militar, ou o juiz federal substituto da Justiça Militar, ele vai sortear o conselho ou convocar o conselho, tá? Respectivamente, o especial ou permanente, caso seja competência deles, tá? Não sendo, ele vai julgar aqui o processo monocraticamente, beleza? Bem, sorteado o conselho, também será citado aqui o réu para o interrogatório. Cabe ressaltar que, de acordo com o princípio do contraditório, o interrogatório deveria ser o último ato do processo. Só que eu estou trazendo aqui as disposições expressas do CPPM, tá? Bem, depois do interrogatório, o réu tem um prazo de quanto tempo? Isso, muito bem, 48 horas para oferecer o quê? A exceção. E essa exceção que a gente está falando aqui é a exceção de suspeição ou impedimento, tá? Bem, vamos lembrar aqui para vocês que o juiz, quando ele ao receber a denúncia, ele já pode declarar o quê? De ofício, mediante despacho, que ele é o quê? Que ele é suspeito. E se ele declarar de ofício, ele já determina que a remessa dos autos a um juiz substituto para julgar o feito, tá? Essa exceção de ofício também pode ser alegada aqui pelos membros que compõem o conselho. Suponhamos que o oficial ele é inimigo do praça ou do oficial que está sendo acusado aqui. Então, quando ele é sorteado ou convocado para julgar o feito, ele pode se declarar o quê? Suspeito ou até o quê? Impedido naquele processo, tá? Beleza? Então, ele pode declarar de ofício. E aí ele vai motivar, então esse despacho aqui é fundamentado, né, motivado aqui, alegando quais são as causas da suspeição do impedimento, beleza? Agora, pode ser que o juiz, ele não queira declarar, então ele vai declarar de forma íntima, né? E neste caso ele pode apresentar a sua fundamentação ao juiz corregedor, beleza? Bem, agora, muita atenção que se houver uma exceção, provavelmente ela é ofertada pelas partes, né? Então eu falei que o juiz pode de ofício, mas as partes podem apresentar o quê? A exceção. Então a própria parte fala assim, olha, eu não vou ser julgado por esse juiz não, ele é meu inimigo, ou então ele é meu parente. Então já para decidir aqui sobre esse impedimento ou suspeição, ele apresenta o quê? A exceção. A exceção será apresentada por petição, então terá uma petição aqui, que será ofertada pela própria parte, beleza? E quando ele alega um impedimento à suspeição, ele já vai ter que apresentar o quê? Provas, podendo ser prova documental ou ainda um rol de testemunhas, de no máximo quantas? 2 testemunhas aqui, beleza? Vamos entender aqui então o que acontece. Realizado o interrogatório do réu, ele, num prazo de 48 horas, vai apresentar o quê? A exceção, tá? Então, note aqui que ele apresenta a exceção, beleza? Então, se o juiz entender que procede-se aqui as alegações da parte sobre a suspeição ou impedimento, o que o juiz faz? Ele determina a suspensão do processo, a sustação do processo, tá? Do feito aqui, vai determinar a juntada dos documentos e vai proferir um despacho. Esse despacho também deve ser fundamentado aqui, determinando a remessa dos autos ao juízo substituto, beleza? Então, assim, realmente eu sou impedido, realmente eu sou suspeito aqui. Então, neste caso, ele já vai decidir, tá? Suspendeu aqui o processo principal, juntou os documentos e determinou a remessa dos autos ao juiz o quê? Substituto, beleza? Bem, agora o juiz pode entender que ele não é suspeito ou impedido, tá? Neste caso, se o próprio juiz entende que ele não é suspeito ou impedido, ele não aceitou a exceção. Se ele não aceita a exceção aqui, neste caso, o que vai acontecer? Serão então autuados em autos separados, autos apartados aqui, beleza? A exceção. Então, o processo aqui vai continuar normalmente. Então, o processo vai continuar normalmente, não será suspenso aqui o processo. Então, a exceção será juntada em autos apartados, vai ter o processo comum e um processo aqui incidente apartado, beleza? Neste caso, o que o juiz vai fazer? Ele ou o juiz militar, né, vai apresentar aqui sua resposta no prazo de 3 dias, com provas ou testemunhas aqui, tá? Provas documentais ou testemunhas, beleza?
Depois de 3 dias serão ouvidas as testemunhas? Não, ele só vai apresentar o rol de testemunhas e as provas que demonstram que ele não é suspeito ou impedido, tá? E aí, o juiz, ele vai determinar a remessa dos autos aqui no prazo de 24 horas, os autos apartados, não os autos principais continuam, beleza? Então, será determinada aqui a remessa de um prazo de 24 horas para onde? Para o STM, tá? Então, o STM quem vai decidir sobre a suspeição ou impedimento alegado pela parte, se o juiz ele entende que ele não é suspeito ou impedido, tá? O relator, se ele entender de pronto que a arguição, a exceção aqui é manifestamente improcedente, ele pode decidir de pronto. Agora, se houver uma dúvida razoável, ele vai determinar aqui uma data para ouvir as testemunhas, tá? Então, marcando uma data para ouvir as testemunhas, instruindo o processo, quem vai decidir é o STM, tá? Julgado procedente aqui a alegação de suspeição e impedimento, tá? A exceção de suspensão e de impedimento, serão declarados nulos os atos processuais, tá? Então, o processo será declarado nulo desde o momento aqui em que foi alegado, belezinha? E determinada a remessa para o órgão, para o juiz aqui substituto, que não é suspeito, beleza? Ou impedido. E aí, curtiu? Então não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse, hein? Aqui do lado você está vendo um vídeo recomendado que pode te ajudar ainda mais nos estudos. Então dá uma conferida porque eu sei que vai fazer a diferença na sua preparação. Outra coisa, caso você queira saber um pouco mais sobre o nosso preparatório, é só ir nos links aqui embaixo na descrição que nós vamos te ajudar a conquistar a aprovação e a vestir a famosa farda branca. Te vejo lá!